Neste bloco do programa, O Melhor no Nordeste, eu converso com a presidente da Federação Espírita Pernambucana, Ednar Santos. Dona Ednar, bom dia. Bom dia, Raul, e bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Nós também temos uma satisfação em recebê-la e gostaríamos de saber das perspectivas e possibilidades e quais as principais atividades da Federação Espírita em nosso estado, Ednar. Bem, a Federação ela teve início com o Centro Espírita na década no início, na primeira década do século passado, e ela exercia essas atividades de centro espírita, de atendimento às pessoas carentes e tal. Depois ela passou a ser, então, uma federativa, representando a Federação Espírita Brasileira, o Movimento Espírita Brasileiro aqui no nosso estado. Então ela passou a ser Federação Espírita Pernambucana, congregando todos os centros espíritas do estado, que à época eram pouquíssimos, né? Para você ter uma ideia, o centro espírita mais velho depois da federação, ele tem agora 100 anos, e a federação já tem 106. E temos lá um número mais ou menos de quase 200 voluntários que fazem esse atendimento de domingo a domingo às pessoas que comparecem lá na federação. Hoje em Pernambuco, temos ideia aproximada de quantos centros espíritas existem? Olha, cadastrados em nosso banco de dados 403 instituições, fora aquelas que não se cadastram, não têm interesse, porque fazem um trabalho, digamos assim, independente, mas aquelas que se agregam, que comparecem, que participam dos nossos eventos, nós mantemos esse cadastro que está em torno de 403 centros espíritas aqui no nosso estado. Mas deve haver mais de 500, acredito. Dona Ednar, a gente tem percebido nos veículos de comunicação, através de programas específicos, novelas, os cinemas, tem falado muito da espiritualidade de forma geral. E os centros espíritas têm sido lembrados, o movimento espírita tem sido bastante lembrado. Parece que o maior ícone do movimento espírita no Brasil, Chico Xavier, deixou um legado bastante significativo e que está sempre sendo trazido à mídia e colocado em evidência. O filme no ano passado, agora temos a estreia aí recente deste outro filme chamado Nosso Lar. Como a federação, tanto brasileira e a pernambucana, tem percebido esse movimento? Na verdade, Raul, o que tem acontecido é uma programação espiritual, porque nós tivemos uma informação de que há cerca de mais ou menos 15 anos, uma entidade espiritual comunicou-se numa reunião mediúnica no sul do Brasil, mais especificamente no estado do Paraná, e essa entidade conversou com os médiuns presentes à reunião e falou exatamente isso, que os espíritos que são espíritas na espiritualidade, eles vêm trabalhando há cerca já de alguns anos junto a entidades civis, de publicidade, de mídia e também religiosas, no sentido de tentar trazer a espiritualização para a humanidade e utilizando-se dos meios midiáticos. Então, por exemplo, a TV, o cinema, o rádio, tudo isso que vocês estão presenciando agora na modernidade, nada mais é do que uma programação espiritual. E daí a Federação Espírita Pernambucana tem tentado se inserir nesse contexto, incentivando as pessoas, os frequentadores, os trabalhadores, a assistirem, a divulgarem. Afinal de contas, estaremos colaborando com a espiritualidade nesse trabalho de divulgação e atendendo até um anseio do codificador, né? Porque Kardec fala isso lá em Obras Póstumas, que todos os meios de comunicação existentes a cada época podem ser utilizados para divulgar a doutrina espírita. Mas a gente então tem aí uma série de situações e de programas que passam a ser espíritas. Essa novela que a gente ouve falar, ela é uma novela espírita? O filme é um filme espírita? Como é que a gente deve qualificar isso? Na verdade, são programas de TV ou de cinema ou de rádio baseados em obras espíritas. Os autores, os diretores, não necessariamente eles tenham que ser espíritas para fazer uma obra. Mas como o espiritismo está na mídia, né, está no ar, segundo Kardec fala isso, então, e é um filão, na verdade, as pessoas ficam curiosas de saber determinadas coisas. A época do Pinga-Fogo, por exemplo, na década de 70,
Os centros espíritas ficaram lotados, as pessoas queriam saber se tudo aquilo que o Chico falou no programa, né, na extinta TV Tupi, se tudo aquilo que ele falava com a naturalidade tão grande que era peculiar dele, se aquilo realmente acontecia. Então as pessoas iam aos centros espíritas. Depois que a TV Tupi também colocou a novela Viagem, que foi baseada no último livro do André Luiz, E a Vida Continua, os centros espíritas novamente lotados, as pessoas ficam curiosas. E agora, nesse momento, agora no século XXI, nós estamos tendo a oportunidade de ver filmes, por sinal de boa qualidade, sem nada que possa desmerecer os postulados espíritas. Quanto ao filme Nosso Lar, Sim. A senhora teve a oportunidade já de ver? Já vi mais de uma vez e gostei bastante do que vi. Logicamente que 1h30, não é? 90 minutos é um tempo muito pequeno para a gente falar de um livro imenso, que é o livro Nosso Lar, que foi o livro que descortinou para a humanidade o mundo espiritual. Ele é exatamente o relato do livro, o filme, dona? Não, ele é baseado no livro. Existe aí uma coisa que se chama liberdade da arte, deve ter algum nome que vocês devem conhecer melhor do que eu, que diz que o autor, o diretor, ele tem liberdade de colocar cenas ou de incluir alguma coisa que não estava no original. Mas desde que essa interpolação, essa inclusão, ela não prejudique a essência da mensagem. Acredito que a essência da mensagem do livro de André Luiz está lá bem colocada. E os espíritas têm se demonstrado também pessoas participativas na sociedade, atuantes, têm se engajado em movimentos de paz. A gente tem acompanhado que alguns colegas que estão à frente de alguns movimentos desses, quando a gente procura conversar um pouco mais e dizer que eu sou espírita, eu não posso ficar alheio a essa realidade. É algo assim que acontece, dona Edna? Olha, o espiritismo, ele nos concita a muitas reflexões, ponderação e conduta reta nas nossas atitudes. Então, veja bem, no início, diríamos, no começo, quando o espiritismo ainda chegava no Brasil, as pessoas tinham muito cuidado em participar de determinados movimentos sociais que não viessem a comprometer os postulados espíritas. Mas hoje nós já estamos muito bem informados, a espiritualidade tem nos dotado de muitas informações, então os espíritas aos poucos, não é, estão participando de eventos sociais de grande monta. Por exemplo, nós vamos ter agora, no dia 26 de setembro, uma caminhada que foi iniciada pela Igreja Católica, pela Arquidiocese aqui de Pernambuco, e que nós espíritas nos sentimos no dever de nos engajar. Inclusive, eu vou pedir para que a gente faça um rápido intervalo nessa nossa entrevista, para abrir o convite que Iraponã Arruda, que é coordenador do Brasil Sem Aborto, vai nos fazer para esta caminhada. Vamos assistir. O Comitê Pernambucano da Cidadania pela Vida convida você para, juntos com a Federação Espírita Pernambucana, a Igreja Católica e as Igrejas Evangélicas, fazerem parte da 4ª caminhada Sim à Vida, em conjunto com Nando Cordel, Silvério Pessoas e diversas bandas, 5 trios elétricos, fazermos a caminhada da Cidadania pela Vida, lá na Praia de Boa Viagem, em frente ao Castelinho. Já então no próximo domingo, né, Edna? Próximo domingo, 9 horas da manhã, a concentração, em frente ao Castelinho, em Boa Viagem, e a caminhada vai até o 2º Jardim. Então nós aproveitamos o ensejo para convidá-los. Leve seu vizinho, seu parente, leve seus alunos da sua escola, as pessoas do seu condomínio, divulgue essa caminhada, participe dela, porque ela será um marco para a nossa sociedade a partir de então. Convite feito. Obrigada, Edna, pela sua participação conosco também aqui no programa. Nós vamos a um rápido intervalo, relembrando o próximo domingo, às 9 horas da manhã, no Castelinho, a concentração da caminhada Sim à Vida. E a gente faz um rápido intervalo. Já tem mais o Melhor no Nordeste. Não saia daí.